Olá, já estamos no ar aqui pela JPTV e pela Rádio Progresso de Montenegro, com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, levado ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao meio-dia. Ao meu lado, daqui a alguns segundos, João Batista Teixeira, que vai fazer o programa juntamente comigo. Tudo bom, Teixeira? Bom dia, Adriano. Bom dia aos internautas. Fazia tempo que eu não sentava aqui ao vivo, né? Coisa boa, Adriano. Só estou aqui em volta para preparar meu cafezinho aqui, o tradicional café. Teixeira, conversamos agora pela manhã com o secretário municipal de Meio Ambiente, Clóvis Domingues, onde fizemos uma entrevista na beira do rio com ele. E ele deu uma informação muito importante. A prefeitura tem disponível R$300 mil, está com medo de perder essa verba para revitalização do talude do Cais do Porto, na região ali do Caça-Pesca, né? Porque está aguardando ainda uma liberação do DEFAP. Já está há 6 meses cobrando e não existe ainda essa liberação. E há um risco, segundo o Clóvis Domingues, de se perder essa verba, que seria um absurdo, né? Porque a prefeitura quer sim revitalizar. O Clóvis Domingues nos falava dos projetos que a prefeitura tem para melhorar o Porto das Laranjeiras, né? Isso é muito importante para o município, porque é uma referência, assim como a Estação da Cultura, né? Claro, Adriano, vou fazer aqui um revival aqui, né? O Cais do Porto, 1904, né? Tu sabes de quando é a ponte da Mariazinha? Não sei. Pois é, isso é uma pergunta aqui, é um pega-ratão, né? Na verdade, nem eu sabia, né? Aqui, olhando as edições antigas do Jornal Progresso, vi que em 1906, Adriano, se construía a ponte ferroviária ali da Mariazinha. Imagina, 1906. Então, nós estamos há mais de 100 anos desses eventos tão importantes, de uma gente que fazia obras acima da sua capacidade, né? E hoje nós estamos aí às voltas, Adriano, com R$300 mil que podem virtualmente ser perdidos. Pode ser perdidos. Para revitalizar essa região afetada do cais. Olha, tem algo muito errado, a gente sabe que tem, né? Esse muito errado, eu já disse aqui mais uma vez, não sei se está gravado, mas nós temos uma legislação escandinava, né? E um comportamento nigeriano, né? Horrível. O Brasil nós estamos entravados, Adriano, em exageros, né? Nós temos aqui a proximidade da Copa do Mundo, estamos agora a menos de 30 dias, né? E parece que tem 8 estádios ainda com coisas por fazer, coisas que não são pequenas. É uma barbaridade. O Brasil se auto-engana, né? O país do auto-engano. Eu acho bom a gente se aligerar, porque essas preocupações, Adriano, com o meio ambiente, né, elas deveriam travar o próprio rio. Então, se fosse para se preocupar realmente com o rio, para tudo, porque os índices de coliforme fecal que volta e meia são publicados na capa do Jornal Progresso, são de dizer, olha, para o bonde que eu quero descer, né? É melhor que a gente pare, não vou dizer que pare de consumir água, mas pare de sujá-la, porque depois gastamos uma barbaridade para limpá-la. Tá certo, Teixeira, olha só, flagrante. Iluminação de praça permanece ligada em plena luz do dia. Isso mesmo, o que diz aqui a matéria do portal JP News. A equipe de reportagem do Jornal Progresso flagrou um poste com várias lâmpadas ligadas em plena luz do dia. O registro do fato se deu na praça do bairro São João. O Clóvis Domingues, secretário de Meio Ambiente, disse que vai investigar por que está acesa essa luz. Segundo ele, pode ser um mau contato. Pois é, na verdade, é o país da dissipação, né? É o país do esbanjamento. Eu tive a oportunidade de confrontar algumas situações interessantes, né? Eu passei um período morando num porão. Era basicamente um porão, tinha todo o conforto, mas minha esposa e eu ficamos no porão de uma casa na Alemanha, né? E esse pequeno espaço fora alugado por um casal, né? Eles residiam na parte de cima e nós na parte de baixo. Tu sabes que durante o período em que nós estivemos lá, eu percebi que eles iam dormir mais cedo para economizar energia. Interessante, né? E eles deixavam, às vezes, bilhetes, mais de uma vez, deixaram bilhetes embaixo da nossa porta, né? Dizendo assim, olha, por favor, fecha a janela, não deixa a janela aberta para não consumir energia, né? Porque é tudo na base de calefação, né, Adriano? Então, a preocupação que eles têm é muito grande, porque uma família alemã com uma pessoa, ou seja, uma família com 3 habitantes numa casa, gasta em torno, vamos dar aqui uma estimativa, em torno de R$800 por mês, Adriano. E eles pagam a conta, se não me falha a memória, de maneira anual. Então, o sujeito toma um susto. Como ele paga uma vez ao ano,
Ele fica sempre preocupado até que a conta chegue, né? E o pessoal racionaliza. Isso que havia uma energia, uma usina nuclear a 5 quilômetros do lugar em que estávamos, talvez um pouco mais, uns 10, havia uma usina nuclear a pleno vapor, produzindo energia elétrica, mas o pessoal racionaliza. É uma forma diferente. Aqui o pessoal acha que isso não é notícia, né? Claro que é notícia. Nós temos em São Paulo, fruto das nossas mazelas de planejamento, Adriano, nós temos em São Paulo uma situação que se avizinha do dramático, né? E temos como ministro das Minas e Energia um sujeito chamado Edson Lobão, que provavelmente antes não sabia nem acender, mal sabia acender uma lâmpada, hoje em dia é ministro das Minas e Energia. Nós temos problemas graves de planejamento. São Paulo agora vem batendo recordes negativos de reservatórios de água, né? Tudo porque nós desperdiçamos. Nós somos pródigos, né? Nós somos filhos pródigos dessa natureza que tanto nos abençoa no Brasil, Adriano. Muito bem, Teixeira, uma notícia agora da área cultural literária. Carlos Leser, nosso colega aqui, colunista, lançará novo livro nesse final de semana. O público infantil não perde por esperar. No próximo domingo, dia 18, o escritor Carlos Leser estará lançando seu mais novo livro voltado para os pequenos. Parque de Versos, título dado ao trabalho, é resultado de um ano de elaboração. O escritor brinca, dizendo que o público-alvo são crianças de 0 a 80 anos de idade. Portanto, domingo, às 5 da tarde, na Estação da Cultura, o Parque de Versos. Adriano, em primeiro lugar, parabéns ao Leser, né? E sucesso a essa nova empreitada, vai descobrindo um novo segmento, né? E ele nos enche de satisfação, de orgulho, de ser nosso colaborador aqui no Jornal Progresso, assinando sempre a coluna que eu não me canso de dizer que é aquele sopro poético, né? No nosso Jornal Progresso, num tempo em que a poesia não se extinguiu, mas ela perdeu muito espaço, né? A gente sabe que no passado, Adriana, o pessoal às vezes fazia aquelas poesias assim apaixonadas, né? Havia duas categorias básicas, né? Ou as poesias de pessoas que observavam o seu cotidiano e aí queriam homenagear a mãe, a avó, o pai, o tio, o marido, a esposa, e as poesias apaixonadas, né? Daqueles que andavam chorando suas mágoas pelos cantos, né? Das suas Dulcineias del Toboso, né? E, portanto, bacana demais o Leser, que, aliás, vai nos ajudar na própria Feira do Livro, né, Adriano? Ele e o Flávio Fröhlich. Já estamos aí antecipando uma realidade programada aqui, nós teremos essa turma nos ajudando para fazer a melhor cobertura possível da Feira do Livro. Muito bem, Teixeira, mais uma notícia aqui. O secretário de Meio Ambiente afirma que 95% da população preserva os espaços públicos. Foi uma matéria que a gente fez aí do vandalismo nas praças públicas, na Praça Ivo Biller, também na Praça dos Ferroviários, onde as pessoas jogam lixo no chão, quebram garrafas, mas Clóvis Domingues disse que acredita que 95% das pessoas não façam isso. Eu acho generosa a afirmação dele e prefiro pensar assim também, sabe, Adriano? Hoje pela manhã até o pessoal fazia uma indagação se o brasileiro é honesto, né? Diz que saiu um ranking aí, Adriano. Diz que nós estamos em 72º lugar, entre 170 países pesquisados, né? E o Uruguai, não causando surpresa, o Uruguai está em 16º, o Chile em 22º. Quando eu vi essa estatística, eu pensei, onde andará a Argentina, né? Será que a Argentina está aquém ou além do Brasil? Mas imaginar que o brasileiro seja, de fato, um santo não é, né? Só se for, como se dizia antigamente, o santo do pau oco, né? Infelizmente não é. Mas também não é esse vândalo. E é melhor que a gente imagine que sejam só 5% e que, portanto, se possa agir do ponto de vista educativo e mesmo policial para reprimir essa turma, para não permitir que eles estraguem aquilo que nós todos pagamos, né, Adriano? Eu vejo com tanta tristeza a boçalidade do pessoal que estragava telefone público antigamente, né? Era difícil, às vezes, em São Paulo, chegar num lugar. Era uma frustração, tio. Não tinha o telefone. Chegava lá, cadê? Só o fio, né? Ou não funcionava, o sujeito tinha posto chiclete entupido com alguma coisa, né? Justamente esse é o trabalho que o vice-prefeito está imbuído, né? O Luiz Américo Alves Aldana, o vice-prefeito de Montenegro, em trabalhar na questão da cultura do habitat. Segundo ele, é importante a conscientização para que as pessoas valorizem o meio onde vivem, para não acontecer casos como esses, justamente, né? O Aldana é uma iniciativa inteligente, aliás, vindo dele, né? Porque, tu sabes, Adriano, nós estamos
Estás com um site aqui aberto que mostra um policial, né, ao lado de uma viatura. A viatura, tu has de conferir comigo, que é novíssima, né, Adriano? Puxa, não é? Último modelo. Último modelo, novíssima. Ou seja, nós estamos gastando uma barbaridade em viaturas, em equipamento, em comunicação, em treinamento, e o problema só tem recrudescido. O que significa dizer que nós estamos apostando no baralho errado, na carta errada. Né? Não é a violência. Aliás, devo trazer aqui as opiniões. Ainda, a gente sabe que o Gandhi foi o grande marco da não violência, né, Adriano? Mas as águas em que ele bebericou foram as águas de Tolstói. E Tolstói diz que a violência não vence a violência. Né? Não se consegue quebrar o círculo vicioso da violência, colocando mais violência, até porque, mesmo do ponto de vista político, às vezes um poder derruba o outro, só que aquele poder que venceu, ele tem que usar de mais violência ainda para manter a contra-revolução e aí por aí afora. Então, quando a violência e o descontrole invadem até os presídios, que era o lugar onde supostamente as pessoas estariam, digamos assim, arredias e controladas, nem isso mais estão, Adriano. Portanto, caros pensadores do Brasil, nós estamos atirando no alvo errado. Né? Imagina isso, todos esses anos jogando o jogo errado. Né? Portanto, realmente essa questão de conscientização é muito importante e eu faço votos que os espaços públicos de Montenegro sejam melhor preservados e que as pessoas se tenham conta, por exemplo, às vezes banheiro público, Adriano, da Praça Rui Barbosa, a pessoa vai lá e depreda, mas o sujeito tem que fazer um exame em primeiro lugar, fazer um raio-x para ver se tem miolo. Né? Será que um cara desse tem cérebro? Que pena, né? É uma pena de fato e precisamos imaginar que um dia isso pare. Muito bem, Teixeira, o portal do Grupo Sinos informa que 100 policiais do Vale dos Sinos serão transferidos para Porto Alegre durante a Copa. Aqui de Montenegro, são em torno de 10, né, que serão deslocados para a Copa do Mundo. E o Major Dutra deu uma entrevista muito interessante aqui para o Grupo Progresso de Comunicação, onde ele afirma que foi feita uma escala de saídas de férias que não seja prejudicado o efetivo local, mesmo com a saída desses brigadianos para Porto Alegre, né? Vai ser feita uma escala para que não haja nenhum prejuízo. Isso é importante, né? Otimismo no Major Dutra, né? Homem sério, compenetrado no que faz um trabalho admirável, né? Mas evidentemente o cobertor é curto, né? Não dá para tirar de um lado e sobrar no outro, né? Mas enfim, com certeza ele com a sua experiência, Adriano, fará o melhor possível. E tu vê como a Copa envolve um bolo de coisas, né? Excelente, né? Tira até policial aqui da região do Vale do Caí. Mal dá para acreditar, né? Que isso possa ter tal envolvimento, né? E um envolvimento cujas virtudes parecem cada vez mais pífias, né? Sei lá, vamos aguardar. Não é torcer contra, mas é também não tapar o sol com a peneira, né? Eu não consigo, nem tento, né? Muito bem, Teixeira, chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto, sempre tem o nosso bloco de esportes. E a gente traz várias notícias aqui. Uma delas que o presidente do Cuiabá está dizendo sobre o jogo de amanhã pela Copa do Brasil entre Inter e Cuiabá. Só passaremos se o Inter dormir em campo. Bota pessimismo nisso, né? Também taça oferecida pela prefeitura ao Inter foi roubada. No Grêmio, Kleber participa do coletivo e volta a ser opção para o lugar de Barcos, né? O próprio técnico do Grêmio disse que Barcos não saía porque não tinha substituto. E ainda o Grêmio tem vários problemas para o jogo contra o Fluminense. Bem, André, vamos começar pela taça roubada, né? Puxa vida, a prefeitura oferece uma taça ao Inter e rouba. Mas esse roubo me traz sempre à memória, ou me traz à memória, o roubo que mais me entristeceu em termos de taça, que foi a Jules Rimet. Aquilo foi uma coisa extraordinariamente negativa, né? O Brasil conquista, em definitiva, a Jules Rimet, e aí uns 2 ou 3 ordinários aí roubam a Rimet e fundem, né? Mas aquilo era um símbolo, não era o valor em si, mas era o símbolo de não vou dizer a pátria de chuteiras, mas foi uma coisa bonita e o pessoal aqui avacalhou até a Jules Rimet, né? Em relação ao Inter, ninguém aposta no Cuiabá, né, Adriano? O presidente aí está dando talvez uma desperto, desvalorizando verdade, um pouquinho, né? Quem sabe consegue se dar bem, né? Mas é difícil. O Inter está numa boa fase, né? Aliás, a própria paralisação agora da Copa do Mundo não seria interessante, né, Adriano? Porque o futebol é continuidade, é momento e continuidade. O futebol não. Eu não gosto quando o pessoal fala, não, futebol é o momento, futebol. Não, o esporte
é momento, né? Mania de pessoal dizer que eles restringem, né? Falam do futebol como se o futebol fosse muito diferenciado dos outros. Não é, né? Claro que não. Uma equipe de basquete está em excelente fase, não importa se basquete, vôlei, futebol, não é, Adriano? O pessoal está em ascensão, né? Não atingiu ainda, não vem no declínio. Quanto ao Grêmio, problemas do Grêmio, puxa vida, né? O Grêmio, o problema maior foi ter perdido o Campeonato Gaúcho e depois ser eliminado. Aliás, amanhã tem Cruzeiro e São Lourenço, né? Eu aposto no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não vai deixar escapar a chance de ir para as quartas, não, para a semifinal, né? Semifinal, né? Semifinal. Eu acho que o Grêmio bobeou aqui feio, né? E teve um azarzinho também. E quanto ao Barcos e Kleber, é bom ter alguém, né, Adriano? É bom ter alguém ali no banco esperando para entrar. E o Kleber foi, no todo dele no Grêmio, jogou muito pouco, né? Está sempre machucado, uma pena, né? Ele teve uma lesão mais grave antes e enfim, agora a gente aguardar para ver se o Grêmio consegue entrar numa fase mais regular e não está mal, né? O Grêmio está fazendo o Campeonato Brasileiro, depois de ter batido a Chapecoense lá no Índio Condá, acaba botando a casa mais ou menos em ordem. E agora é fazer os resultados aqui na arena ali do Parque Humaitá, né, Adriano? É verdade, Teixeira. Bem, mais uma notícia agora internacional. A Rússia acusou hoje o governo ucraniano de rejeitar uma negociação com separatistas pró-Moscou do leste da Ucrânia. Insistiu para que a questão dos direitos das regiões seja negociado antes das eleições presidenciais, agora dia 25 de maio. A nota pede a europeus e americanos que pressionem Kiev para que as questões constitucionais sejam solucionadas antes da eleição prevista para 25 de maio. Aliás, segundo o chefe da diplomacia da Alemanha, o Frank-Walter Steinmeier, estas eleições terão um papel decisivo para tirar a Ucrânia da crise. Olha, Adriano, a gente enxerga a Ucrânia com um risco imenso de esfacelamento, né? Porque depois lá da Crimeia, de Sebastopol, e ali a coisa ficou realmente difícil, né, para controle, estrategicamente falando, do ponto de vista do Mar Negro, né? E a Rússia faz um jogo que só não é mais perigoso, Adriano, porque são potências, são cachorros grandes, né? Tu observa que cachorro grande em geral não briga, né, Adriano? Cachorro se mede, ele bate o olho, ele vê o pedigree do outro e decide não enfrentar. Normalmente os valentões batem nos pequenos, né? Aquelas guerras de agressão, né? Se é que existe guerra de agressão e de defesa, isso é algo a ser bastante discutido, mas pobre Ucrânia, né? Imagina em que situação vive a população hoje, né? E com bombas explodindo, o pessoal joga pesado, e lá há conflitos também étnicos, né, Adriano? Étnicos, religiosos, linguísticos, porque o pessoal, por exemplo, na Ucrânia o pessoal usa o cirílico, né? E a língua eslava, mas há muita gente com influência alemã, por conta dos tempos lá de Catarina a Grande. Olha, eu gostaria muito, eu torço para que aquilo logo se resolva, embora isso aparentemente não nos afete, mas é um conflito de uma dimensão realmente perigosíssima, né? Aliás, o Brasil, se não me falha a memória, tinha inclusive acordos tecnológicos com a Ucrânia, né? No que se refere ao lançamento de foguetes, né? Portanto, pode sobrar, não do ponto de vista bélico, mas pode sobrar algum prejuízo aí para o Brasil, numa área tão importante que é esta, né? Depois que houve aquela explosão na base de Alcântara, o Brasil fez eu acho que é posterior ao acordo com a Ucrânia, para ver se a gente consegue agora aprender a jogar os nossos satélites, porque nós temos um ponto, sabe, Adriano, geoestacionário, digamos assim, para certos satélites, um ponto privilegiadíssimo, né? E dá para cobrar, dá para ganhar bastante dinheiro jogando satélite aí na estratosfera, né? Tanto que a outra base de lançamento é numa das Guianas, né? Então, Alcântara e as Guianas são pontos muito privilegiados. Muito bem, Teixeira. Agora vamos para uma notícia nacional. O Jornal do Brasil fez uma pesquisa aqui, junto com alguns economistas, eleição presidencial, a disputa no palanque e o discurso da economia. Especialistas apontam tendências de cada um e analisam o preparo para os debates. Vem aí uma disputa bastante acirrada
entre Eduardo do Campos, Dilma Rousseff e Aécio Neves. E aqui o Jornal do Brasil traçou numa página inteira aqui, com professores da USP, da área de economia, alguns apontamentos que eles fizeram na diferença entre um e outro candidato e que serão colocados no palanque, com certeza. Né? Sabe, Adriano, claro que agora se aproxima aí o discurso, é um momento conturbado, né? Cada um deles tentará, evidentemente, manter suas posições e ampliá-las, né? Agora, o que vai se discutir, Adriano, vai ser um discurso. Há duas frentes possíveis aí. Uma delas é do PSDB, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Esse segmento, digamos assim, da discussão, evidentemente fará comparações, né, entre um governo e outro, né? E o Eduardo Campos correndo por fora, podendo martelar os dois, né? Porque os dois são vidraça, né? O partido dele não ocupou a presidência, né? Ele governou o estado dele, mas este confronto de um atirando, sabe que sobrando para um lado e para o outro, pode acontecer um fenômeno que já se deu aqui no Rio Grande do Sul, né, Adriano? Lembra quando dois candidatos brigaram aqui? Não sei se foi o Rigoto que veio por fora e ganhou, né? Foi ele, né? Foi o Rigoto. Pois de repente, o Eduardo Campos, né, se souber capitalizar o seu potencial e se ele se mantiver numa postura mais, digamos assim, não vou dizer cínica, né, mas mais na linha de, olha, vocês estão vendo esses dois brigando aí, né? Porque em casa em que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né, Adriano? Tanto um governo quanto o outro tiveram mazelas, até porque o poder desgasta. Agora, essa questão pontual, se o Brasil cresceu num ano ou dois, se houve emprego ou não houve, claro que eles vão tentar enaltecer os seus feitos e depreciar os erros dos demais. Porém, eu acho que nós deveríamos olhar de uma maneira, e eu sei que isso é quase impossível numa eleição, em que entra um bocado de tudo, entra muita sujeira também, vai ter muita dossiê para cima e para baixo, com certeza, né? Mas, Adriano, até a Copa do Mundo deve influenciar o resultado, né? Mas eu convidaria as pessoas a olharem de maneira mais distante. Será que o Brasil, que nós estamos gerando, né, com criminalidade de um lado, níveis de educação baixíssimos, será que esse é o Brasil que nós queremos? Né? Quem é que pode pensar melhor o Brasil? Porque não adianta dizer, olha, no ano que vem nós vamos crescer 2%, vamos crescer 3%, vamos crescer 4%. Não é mais isto. A nossa economia se encontra profundamente desnacionalizada. E isso não interessa aos nossos netos, né? Pode ser que o pessoal de agora, que está aí faturando, agindo como a Turquia, como um entreposto, né, comercial, importando e revendendo, pode ser que esse pessoal se sinta muito satisfeito e tenha as suas burras cheias. Mas o que será desse país para os nossos filhos e para os nossos netos? Esta é a pergunta que boa parte da população não tem condições de resolver. Mas há muita gente capaz de pensar que, se não tem a resposta na ponta da língua, pelo menos pode imaginá-la. Bom, Teixeira, agora vamos entrar em duas pautas muito interessantes e bastante polêmicas. A Organização Mundial da Saúde está informando que mais de 3 milhões de pessoas morrem anualmente devido ao consumo de álcool. Isso é um número expressivo, o total equivale a 5,9% de todas as mortes que acontecem no mundo, né? E aquela velha questão que muitas ONGs aí trabalham para que, além do cigarro, as bebidas alcoólicas sejam consideradas também proibidas para a venda e também sejam considerados produtos ilícitos, né? Depois vamos entrar num outro assunto também que é altamente polêmico, mas vamos nesse aqui primeiro, Teixeira. Bom, você sabe que cigarro e álcool, né, o tabagismo e o alcoolismo, tem como um dos grandes faturadores o próprio governo, né? Certo. O que se encobre, o que se paga de imposto na bebida, né? É uma coisa impressionante. Mas a gente antigamente, o pessoal brincava, né, ia tomar um golinho da cachaça e lembra aquela história de verter um pouquinho no chão? Né? Um golinho pro santo. É que tu não bebes, né? Não bebo. Você joga um golinho pro santo. Não, não é mais pro santo, né? Esse golinho é pro governo, né? E não é um golinho, é um golaço, né? Então, o governo não tem o mínimo interesse em transformar como um produto ilícito, né? Pois olha, Adriano, se a gente pensar... Mas é incrível esse número, 5,9% da população morre por tomar álcool. Eu não sei se as estatísticas também, às vezes, não. Porque há um programa aí de alcance nacional, Adriano, que a cada domingo dá estatísticas, se fornece estatísticas monstruosas, né? X% tem diabetes, X%
são alcoólatras, X%. Quer dizer, se tu somar toda aquela turma, ou tem uma grande maioria que é alcoólatra, tem diabetes, é hipertenso, tem malária e assim por fora, ou está todo mundo doente, né? Há um certo exagero também, às vezes, nas estatísticas, não na estatística bem feita, mas no noticiário, quase criando sempre um clima assim de que não há saúde nenhuma, né? Eu não sei, qual foi a última vez que tu fosse num médico? Faz uns 2 anos, eu acho. Coisa boa, tu nem lembras, né? É. Eu sei lá, acho que foi um ano mais, atrás. né? Que bom, né? Significa que nós não fazemos parte dessas estatísticas, né, Adriano? Graças a Deus, e que assim que Deus nos conserve assim, e de alguma forma puxe também o povo brasileiro para uma consciência um pouco maior sobre a sua saúde, que coma melhor, durma melhor, viva melhor, e pare de tomar tanto remédio, né, Adriano? Porque é uma barbaridade o que se toma de remédio aqui. Aliás, abre-se mais farmácias no Brasil do que bancos escolares, né? É um fenômeno, né, Adriano? Aliás, lendo, só uma curiosidade, em 1906, quantas farmácias havia em Montenegro? Umas 2. 3. E sabe o que se discutia naquele momento? O fato de que as farmácias não abriam nos finais de semana. Bah. Que engraçado, tu vê como as coisas são recorrentes. Agora né? chega a informação que uma rede de farmácias vai instalar 6 farmácias aqui, né? Onde? A mesma rede. Em Montenegro? Puxa vida, puxa vida. Que coisa, né? Olha. Bom, Teixeira, agora vamos para a segunda pauta altamente polêmica. Após críticas, o Jerome Walk agora diz que Brasil é incrível, né? Porque ele botou o Brasil abaixo do fiofó do cachorro ao dizer que os turistas tenham cuidado, né? Porque o Brasil não é que nem a Alemanha. Agora ele está dizendo que o Brasil é incrível. Bom, Adriano, olha, o Jerome Walk, o sujeito da FIFA, né? Para ele sair dizendo isso, o cara perdeu a paciência, né? Agora, me chocou aquilo quando ele disse, né? Sem dúvida, né, Adriano? Sem dúvida. Mas não há como rebater, né? Olha, veja só, Adriano, um país no qual o pessoal queima. Mas talvez seja uma realidade mais São Paulo-Rio, né? Não seja uma realidade de Brasil como um todo. Olha, Adriano, eu acho que é Brasil, sabe? Eu acho que é Brasil. Se não fosse, tu não teria um investimento tão grande em segurança pública no Rio Grande do Sul. E os candidatos não iriam ao palanque falando de segurança. Porque tu sabes que os candidatos na política, eles falam daquilo que mais interessa à população, né? Claro. Então, em geral, os temas quais são? Segurança, saúde, transporte e educação, né? Essa coisa assim lavada, batida. A gente se virasse político, e não, graças a Deus não será o caso, mas a gente bateria nesses tópicos, né? E o Jerome Walk, olha, aquela antipatia que foi gerada em torno dele, né? Na linha quase de, olha, você não tem direito de ficar opinando aqui no Brasil, e a FIFA com as suas exigências todas, mas a verdade é que a gente acaba se prostrando, não diante dele, Walk, não diante da FIFA, mas diante da realidade. Não adianta, nós somos um país com mazelas terríveis e estamos gastando estamos gastando o que não temos e onde não devíamos. Mas o que dizer então da África, Teixeira? Pô, é terrível, né, Adriano? Mas olha a África do Sul, por todos que estiveram lá na África do Sul na Copa, dizem que enfrentaram uma situação muito melhor do que essa que se vive aqui no Brasil. Que interessante, né? A África do Sul, ao contrário do que se imagine, né? Com o apartheid, depois do apartheid, a África do Sul vive uma realidade, olha, melhor que a brasileira. Diz que o pessoal encontrou um povo mais educado, bem receptivo, e uma África do Sul muito organizada, né? Coisa que não se dá no Brasil, né? Claro. Isso aqui é para inglês ver, Adriano. Nós estamos montando um evento, tudo vai funcionar bonitinho, né? É capaz de faltar energia elétrica no Brasil inteiro, mas no campo de futebol não vai faltar. Tudo sob a batuta de Edson Lobão, né? Quem tem Lobão não precisa, né? Não precisa ficar preocupado, Adriano. Lembrando que a África tem muito da cultura inglesa, né? África do Sul, sim. Lá é a guerra dos boers, né? Tem inglês, tem holandês, tem belga. Os ingleses dominaram por muito tempo a África do Sul, né? E foi lá que o Gandhi começou a carreira dele, né? O Gandhi, ao contrário do que se pensa, todo o movimento dele começa na África do Sul. Ele trabalhando como advogado, trabalhando com o pessoal da Índia, era maltratado, né? Sofria maus tratos na África do Sul. E foi lá que ele começou a grande peregrinação dele, surpreendendo a todos aqueles que não conhecem ainda a biografia dele, né? Aliás, figuras como Gandhi e como Tolstói não vêm muito à tona, né, Adriano? Tu percebes isso? O pessoal não enaltece. O Gandhi foi uma figura gigantesca, né? Por que o mundo não fala muito dele?
O próprio Nelson Mandela, os homens que falam de paz, os homens que falam de não violência, não ganham o púlpito pós-mortem, né? O Mandela também foi fantástico, né? Pô, extraordinário, né? Um homem que passa 25 anos preso, acho que foram 25 anos preso, e sai de lá sem rancor. Sem rancor. É um gigante. Impressionante, né? Então, Mandela, Gandhi, são figuras maiúsculas, né? Estão entre os melhores exemplares que a humanidade já produziu. Muito bem. Teixeira, ficamos por aqui. Agora é meio-dia 1, o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Imagina, Denis, estarei de volta aqui. Amanhã é Ernesto Lauer, né? É, Laura. E eu, se Deus quiser, estarei aqui na quinta-feira. Tenham todos uma excelente tarde de um dia bem outonal mesmo, né? Parece que pode chover, pode fazer algum calor. É uma maravilha, mas já é uma estação mais amena. Muito obrigado a todos. Até mais, pessoal.